Ai, irmã, paz do Senhor, eu peço perdão. Que eu tava com minha filha aqui. E o pai dela pegou. Agora eu vou poder falar livremente da palavra, amém? A paz do Senhor para você que tá entrando agora. Depois de 5 dias sem gravar live, o Senhor me proporcionou mais um dia de vida para falar do nome dele. Mais uma oportunidade de dizer que ele é bom. E eu, nesta tarde, eu venho como vaso de barro, porém com a essência do Espírito Santo sobre mim, dentro de mim. Não porque sou forte, não porque eu sou alguma coisa, não. Porque o Senhor achou graça e permitiu que eu falasse de seu amor nesta tarde. Eu confesso que todas as vezes, a maioria das vezes, eu venho com uma palavra. E hoje eu não vim com uma palavra assim no meu pensamento. Então eu vou orar. E eu peço que você ore junto comigo. A paz do Senhor Kézia, a paz do Senhor Sandra, a paz do Senhor Mili, a paz do Senhor Eduarda, a paz do Senhor Pastora Silva, a paz do Senhor todos que estão entrando. Nós iremos orar, tá bom? Paz do Senhor Pastora Lidiane, eu vou orar, tá bom? Para que o Senhor fale conosco e dirige essa live. Tem 5 dias que eu não gravo. Hoje eu não vim com uma palavra assim. Eu estou gravando aqui esperando que o Senhor me dê essa palavra. Eu senti o desejo de gravar. Por conta que já tinha parado muitos dias. Porque se eu permitir ficar muitos dias, eu não vou ter força de continuar, né? Então, esperei o Senhor me dar a resposta de eu gravar hoje. O Senhor me permitiu hoje. Então eu vou orar, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. Pai, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida e saúde, pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos que se levantaram. Pai, te agradeço pela vida de Eduarda, que desceu as águas batimais e hoje ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Te agradeço pela vida da Kézia, da Mila e de sua família, da Sandra, Senhor, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor venha realizar o desejo do coração da Sandra. Eu te apresento a pastora Lidiane, eu te apresento a casa, a necessidade dela, não preciso falar, porque o Senhor já sabe. O Senhor disse que nós devemos interceder um pelos outros. Eu intercedo por todos esses que entraram nessa live, que talvez ele viu e decidiu parar para ouvir a tua palavra. Senhor, eu te peço que essas pessoas permaneçam e sintam a tua presença, que elas sintam realmente que o Senhor está falando com cada uma delas. Senhor, eu te apresento esses corações, essas mentes, essas vidas, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar. Pai, aquele que está sentindo uma enfermidade, que ele seja curado agora, pelo teu poder e teu poder. Eu repreendo em nome de Jesus todos os pensamentos negativos. Eu repreendo, Senhor, toda a tristeza na vida dessas pessoas. Eu repreendo toda a fúria do inimigo em nome do Senhor Jesus. E que essas pessoas estejam prontas para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu vou louvar um hino da harpa cristã. Hoje eu estou sem som aqui, que eu estou no quarto de Sara. Mas eu vou louvar o hino da harpa, porque é uns hinos que eu não troco por nada. São os hinos inspirados pelos próprios Espírito Santo. E a letra, ela nos confronta. A letra, ela nos edifica, porque a própria palavra é em melodia. Amém? Eu vou louvar o hino 169. Porque Jesus me ama. Você tem explicação desse amor? Por que Jesus me ama? Nós não somos merecedores desse amor. Pecamos a todo momento, rejeitamos ele muitas das horas na nossa vida. A gente prioriza os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, e para ele o tempo é pouco. Irmã, vou especificar. Temos 24 horas no dia. Nós dormimos aproximadamente 8 horas, 7 horas ou 10 horas. Esse é o tempo de nós dormir. Nós temos um tempo propício de dormir. Nós acordamos, oramos. Tem pessoas que não oram. Tomo café, eu agradeço o Senhor pelo meu café. A gente dirige o dia e no finalzinho do dia, que é às 7 horas, nós vamos para a igreja. E a gente vai, mas fica com aquela inquietação. A gente fica olhando pro relógio para ver se vai acabar logo, que tá demorando. Irmã, poucas horas para Jesus. Poucas horas que nós deixamos para a palavra de Deus. E o Senhor preparou essa live. Eu sei que você pode ter assistido outras lives no dia de hoje. Glória a Deus por isso.
O Senhor preparou esta tarde, né, irmã Vivian, para nós comer da sua palavra. Então priorize mais a Deus. O Senhor está falando comigo e eu me converto e quero que o Senhor me converta nesta tarde, para que nós venhamos permitir mais tempo para o Senhor, alimentar a nossa alma. Nós alimentamos muito esse corpo físico, nós compramos roupa, nós se alimentamos, nós merendamos, nós compramos lanche, mas a alma, ela precisa de uma alimentação, e a alma não quer lanche, a alma quer alimentação. Tem tempo que nós só comemos lanche, né? Não tem vontade de comer um feijão, um arroz, uma farinha, um mocotó. Tipo assim. Mas a alma não quer lanche. A alma quer alimento, que é o pão, que é a palavra de Deus. Talvez você esteja dando lanche para a tua alma. Raquel, como é isso? Lanche é aquela coisa que nós faz rápido ou compra, para que nós não tenhamos preocupação de fazer. E é algo assim que não dá saúde. É só para saciar o nosso desejo. E às vezes a gente acha que está alimentando a alma, mas a alma rejeita lanche. Olha o que o Senhor está passando. Nem tinha pensado nisso. Nunca pensei. O Senhor está dizendo através dessa tarde que a nossa alma precisa de pão, meus irmãos. Pão, que é a palavra de Deus. Ai, irmã, eu li um versículo. Isso é um lanche. É um lanche. O Senhor quer que você leia, que você medite e examine. O que é examinar? Quando nós vamos ao médico, nós falamos a nossa dor e nós já vai na nossa cabeça que nós está com tal coisa. E às vezes é só no psicológico da gente. A gente sente uma dor de cabeça, às vezes a gente fica tonto, vômito, acha que está grávida, porque tem um sintoma da gravidez. Às vezes é psicológico. Aí a gente vai no médico, ele examina, ele diz, não, isso aqui é que você comeu algo que não lhe fez bem. Mas nós sempre gostamos de fazer o primeiro exame. Nós sempre dizemos o que nós temos, quando nós vamos no médico, não é aquilo. Fazemos exame, o check-up total, e não é aquilo que nós falava. O Senhor disse que é assim, quando nós lemos a palavra, nós temos que examinar ela, para saber onde nós estamos errados, o que precisamos ser curados, o que precisamos ser libertos, o que precisamos ser transformados. Amém? Então vamos louvar o hino 169. Oh, porque Jesus me ama. Você sabe me explicar? Você sabe me explicar? Dizem esse amor? Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha petição, nem a minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, eu fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo
te dou. Oh, porque Jesus nos ama. Eu não posso, não tenho explicação pra te dar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus nos ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Boa tarde, Valdemar. Que Deus abençoe a sua tarde. Que seja uma tarde de muita alegria, de muita prosperidade da parte do nosso Senhor, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e nós que habitamos no mundo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a irmã, a pastora Silvina. Deus abençoe, né? Já congreguei muitos anos na Igreja Unida, com o pastor Walter, né? Que Deus continue abençoando vocês moram no meu coração. Independente do tempo ou da distância, nós somos unidos pela mesma fé, pelos mesmos Jesus que habita e se manifesta no meio de nós. Ele é grande. Eu vou louvar mais louvor da harpa. Eu amo os louvor da harpa, gente. Não troco por nenhum. Nós vamos cantar o hino 107, né, Kézia? Kézia, Deus abençoe sua vida, minha prima Kézia. Aleluia. Vamos louvar o 107? Eu não sei como é que você tá. Se você está com dúvidas das promessas de Jesus acontecer na tua vida, mas esse louvor diz que nós temos que ficar firme, como Jacó segurando o anjo e pedindo a benção. Jacó, ele lutou com o anjo para que ele lhe concedesse a benção. Qual era a benção? Que mudasse o nome dele, porque o nome dele era amaldiçoado. Mas quando ele persistiu e insistiu, o anjo lhe concedeu a benção. Claro que teve uma consequência dele lutar com o anjo. O anjo cortou a coxa dele com espada, mas ele recebeu a vitória. Sabia que tem uma consequência de nós persistir em algo? Pai do Senhor, Adri, meu irmão em Cristo Jesus, minha alegria é em ver a sua vida e saber que hoje você vive em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos louvar o hino 107 da harpa cristã. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Eu fico na dispensação do seu amor. Eu fico firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas
promessas, sempre vejo assim a purificação do sangue para mim. Plena liberdade em Jesus, sem fim. Eu fico firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais alegro-me na luz. Eu fico firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Esse hino diz que nós temos que estar firme, fixado, enraizado, alicerçado na promessa de Jesus. Solidade, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou ler aqui. Quando eu louvava, o Senhor me lembrou, né? Da terça-feira de manhã, do ciclo de oração ali da igreja Assembleia de Deus, trazendo almas para Cristo, do Alto Bonito, aqui em Laje do Batata. Eu fui para esse ciclo de oração e Deus falou tremendamente através da boca da diaconisa Aline. E ela leu esse versículo que está em João Evangelho, versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, é em João Evangelho, versículo 1. Porque tem 3 João, né? Tem 1 João, 2 João e tem o João Evangelho. E eu vou ler o João Evangelho, o versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Ela leu esse versículo e ela falou sobre o verbo que se fez carne, a palavra que tornou vida, que teve forma. Amém? Você vai entender o que o Senhor quer falar com você nesta tarde. Se você está aqui assistindo essa live, não duvide que é o Senhor que está falando com você. Se você tiver uma dúvida, se você estiver dizendo assim, eu vim porque eu não tinha nada que fazer, eu entrei no Facebook e aqui eu vi o vídeo, eu apertei e estou aqui. Tudo bem? Sim. Mas não existe coincidência para quem serve a Deus. Existe propósito, existe encontro e existe a vontade de Deus, projeto de Deus, intenção da parte de Deus. Então, nesta tarde, quando você ouvir essa palavra, que essa live acabar, se você puder dobrar os seus joelhos, pergunte a Deus, Senhor, por que eu assisti aquela live? Por que a irmã Raquel leu aquela palavra? O que o Senhor está falando comigo que eu não entendi? Eu até entendi, mas eu preciso que essa palavra se tenha forma na minha vida, tenha ação na minha vida, seja real na minha vida. Faça essa oração sempre quando você ouvir a palavra. Se você foi na igreja, você ouviu a palavra, você não entendeu, ou você entendeu, mas não conseguiu praticar, não conseguiu que ela tornasse vida. Você ore, que o Senhor vai falar com você, porque muitas vezes eu vou no culto, e eu escuto a palavra e no momento eu não compreendo. Mas quando eu dobro meu joelho e pergunto, Senhor, eu não fui ali em vão, eu não estava ali em vão. O Senhor disse que o Senhor fala a quem tem ouvido, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Pai, fala o que é que aquela palavra queria dizer para mim, o que o Senhor quer falar comigo. E assim o Senhor vai falar no seu entendimento. Porque muitas vezes não vai para o culto, irmão, mas os problemas ele invadem o nosso pensamento. Talvez o teu pensamento não esteja aqui. E o Senhor quer que você se ligue, para que o Senhor venha se revelar para você nesta tarde. Amém? Eu falo demais, né? Mas eu gosto porque o Senhor, Ele me orienta. É Ele que dá a palavra aqui e eu vou recebendo.
Não é porque eu tenho essa sabedoria de mim mesma. Não. Eu só terminei o colegial. Vamos ler aqui em João primeiro. Tá bom? Prepara esses corações, Senhor, para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O verbo encarnado. O verbo, a palavra que se fez carne. Era apenas uma palavra. Mas a palavra se tornou viva. Ser vivente. Entendeu? A palavra tornou forma. Às vezes a gente fala, mas nós não cumpre. Às vezes a gente diz que vai fazer algo, promete algo, mas a gente não tem a força de realizar. Mas o nosso Deus soberano, ele teve a palavra e formou a palavra. Como assim, irmã Raquel? Escute. No princípio era o verbo. No princípio era apenas uma palavra. E o verbo estava com Deus. Ou seja, o nosso Jesus estava com Deus lá no céu. E o verbo era Deus. Jesus é Deus, né? Nós sabemos que é a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a palavra não está dizendo do Espírito Santo porque o Espírito Santo ainda não estava na terra. Por quê? Porque aqui o verbo ainda vai se fazer carne, que é Jesus. Então o Espírito Santo ainda não se enquadra nesta palavra. Você está entendendo? Amém? Então, irmãos, no princípio era o verbo, era uma palavra. E o verbo estava com Deus, que era Jesus, estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então, no princípio, Jesus estava com Deus lá no céu. E todas as coisas foram feitas por ele. Então, todas as coisas que existem na terra foi feita por Deus. Ele abriu a boca e disse: haja luz, haja sol, haja animais, haja ser vivente, haja... Foi o Senhor que falou pela sua palavra. Ele proferiu e criou tudo. Então, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada se fez. Então, sem Deus, nós não existia. A terra não existia, os animais não existiam. Eu falo assim, irmão, porque Deus, eu sou missionária. Missionária é uma palavra evangelística. É uma palavra para que você compreenda o céu. Deus abençoe Kelly, Soledade. Pai Senhor, minhas irmãs. E nele estava a vida. Ele era a vida. A vida estava nele, que é Jesus Cristo. E a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a luz dos homens. Quando Jesus ele foi para o Pai, nós sabemos que o céu, ele ficou o quê? Escuro. Porque ele era a luz e ele morreu. Mas quando ele ressurgiu dentre os mortos, a luz voltou para nós. Jesus é a luz do mundo. E quem está nele não permanece, não fica em trevas. A luz resplandeceu na terra. Então, quando Jesus ele ressurgiu dos mortos, ele resplandeceu. Ele brilhou. E as trevas não podem resistir à luz que está em nós. Hoje, Jesus está à direita do Pai. E quem está na terra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Nós somos casa, moradia, habitação do Espírito Santo de Deus. Então a luz está em nós. E as trevas não podem prevalecer contra ela. Nós sabemos que quando esta luz deste quarto, as portas estão fechadas, fica tudo escuro. Mas quando eu abro a porta, consequentemente a luz vai reinar. As trevas, elas não são mais donas do lugar. Quando eu acendo o apagador, que eu ligo a luz, as trevas, elas não existem, ela não existe mais. Então o Senhor, quando veio ao mundo, ele trouxe a luz. E por isso que quando Jesus ele vier voltar à sua igreja, e nós estiver no céu, estará tudo em trevas. A terra não terá mais cor, a terra não terá mais alegria, porque a luz, ela vai retornar para o céu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui já é outra coisa, mas o que eu quero dizer para você? Você não pode apenas proferir as palavras, você tem que fazer ela real na sua vida. Ai, irmã, mas eu não consigo. Fale com Deus, ele é a luz, ele é a força, ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele é o médico, ele é o advogado, ele é o amigo, ele é o refrigério, ele é o consolo, ele é o juiz, ele é tudo. Se nós chamar por ele, nós teremos força, conquistaremos aquilo que nós tanto desejamos. Talvez hoje você é apenas um sonhador como José.
Talvez hoje você apenas está num sonho, está apenas na palavra. Você diz, eu tenho um sonho, mas você não luta para que esse sonho se realize. Então esse sonho vai ser apenas uma palavra. Mas se você tem esse sonho e você corre atrás desse sonho, estuda, se esforça, isso vai se tornar real. O verbo vai se transformar em carne e vai habitar no meio de nós. Então, irmãos, o Senhor, quando ele levou Ezequiel no vale que estava cheio de ossos secos, e ele manda que o profeta ande no meio do vale, visualize o vale, observe o vale. Ele manda que o profeta ande. E muitas vezes você está andando no meio desse vale, nós vê tudo seco, nós não vê vida, nós não vê esperança, nós não vê como isso vai acontecer, como é que as promessas de Deus vão acontecer na minha vida, está assim, está assado. E ali o profeta, ele andou no meio do vale que estava cheio de ossos sequíssimos, não havia mais carne, não havia mais nervo, não havia resíduos que ali eram um ser humano, só havia ossos muito secos. E ali o Senhor disse, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Eu estou lendo, irmão, Ezequiel 37. Se você quiser ler, você vai ver que eu estou falando, está na Bíblia. Aleluia. E o Senhor perguntou ao profeta, pode viver esses ossos? Ele disse, eu não sei, mas tu sabe. O Senhor sabe. Porque ele sabia que pela visão dele, por tudo que ele viu, ele, como ser humano, ele não poderia fazer que aqueles ossos voltassem a viver. Era impossível. Mas ele disse, mas tu sabe, porque ele sabia que o Senhor era o Todo-Poderoso, aquilo que podia trazer à existência aquilo que não tem. Irmãos, nós não devemos viver com possibilidades humanas. Irmão, ainda estou em carne, eu vivo em terra, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, mas eu não vejo como pagar uma faculdade. Eu não vejo como fazer esse curso que eu preciso. Então, dentro da possibilidade humana, irmão, você não tem como fazer esse curso, você não tem como estudar, você não tem como se locomover a Jacobina para fazer esse curso. Deus está falando com alguém. Mas se tu olhar com os olhos da fé, tu diz, Senhor, tu sabe. O Senhor fez eu sonhar e o Senhor vai realizar. O Senhor abre portão onde não tem parede. O Senhor abre caminho no meio do mar. O Senhor não mudou. É muito lindo a gente contar as histórias dos antepassados. Mas será que nós só tem que viver falando do que passou? E nós? Qual é o nosso testemunho? Será que nós só vivemos dentro das possibilidades, a visão humana? Irmão, nós temos que viver o sobrenatural. Eu mesmo, se eu olhasse pela situação que eu vivia lá em Lagoa, para mim, eu nunca teria nada. Eu teria uma casa lá mesmo, viveria uma vida normal. Mas o Senhor, Ele fez mais do que eu pensei. O Senhor me deu uma casa de laje. Para mim, eu nunca teria uma casa de laje. O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu, aleluia, um esposo que tem um trabalho bom. Irmão, por que você está dizendo isso? Eu estou falando que aos meus olhos, irmão, não teria a vida que eu tenho hoje. Eu não sou rica, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Se eu sonhar em algo, o Senhor permite que eu tenha. Mas quando eu morava lá, para mim, a minha realidade era viver lá. Era morrer lá. Envelhecer lá, dentro daquela realidade. Mas o Senhor disse, não, você não vai ser lavradora, não. Você não vai trabalhar na roça nem no sisal, não. Eu tenho coisa maior. É honroso trabalhar no sisal, Mas se você tem um sonho, irmã, acredite, mas irmão, não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Não tenho dinheiro, mas o Senhor, Ele abre portão onde não tem parede, minha irmã. O Senhor quer que nós viva o que Ele sonhou para nós. Mas você está aí vivendo da maneira que as suas possibilidades dão. O Senhor quer que você viva aquilo que Ele sonhou para você. Raquel me mostra na palavra, eu lhe mostro. José, irmão, José, ele era um menino de recado do seu pai. O seu pai dizia, olha, vai olhar como é que estão seus irmãos. Ele ia lá, olhava e dizia ao pai, pai, eles fizeram isso e aquilo, tá assim. E a realidade de José seria como os irmãos dele, ficar ali sendo menino de recado por toda a vida. Mas o Senhor fez ele sonhar e ele acreditou. Mas ele, pela inocência, ele contou para os seus irmãos, contou para o seu pai. E os seus irmãos invejaram. Os seus irmãos já tinham algo contra ele, porque o pai
se alegrava muito pela vida de José, porque ele era obediente. Ele ia onde o pai mandava, ele fazia o que o pai dizia. E os seus irmãos não, seus irmãos sempre faziam coisas de errada, a qual José ia e contava para o pai. Então José já agradava o pai. E os irmãos criaram uma inveja, uma raiva de José. E José, contando o sonho, aumentou mais a ira do coração dos irmãos de José. E eles prepararam a matar José por conta do sonho de José. Mas José acreditou no sonho de Manai, Canturibe e Alabás. E ali, irmão, os irmãos de José prepararam para matar ele. Dentro da possibilidade, José ia morrer. Dentro da realidade, José ia morrer. Mas o Senhor viu misericórdia e disse... Eles estavam ali preparando para matar José. E o irmão dele disse, não, não mate, não. Vamos aqui encenar uma cena, dizer que ele morreu. Vamos matar um cabrito, molhar um carneiro, molhar a túnica dele, rasgar e dizer que foi um animal, a fera do campo que matou ele. E ali jogaram ele dentro daquele buraco, irmão. E ele já estava preparando para matar José. Irmão, tu pode até tu ter sofrido coisas que você se sente assim num buraco, no fundo do poço. Você pode estar se sentindo, mas o Senhor, Ele está te vendo, Ele vai enviar socorro. E o socorro, às vezes, não é como nós esperamos. Talvez o socorro era que o pai de José chegasse lá e visse aquela situação e tirasse José. Mas não, o Senhor permitiu que José fosse vendido como escravo. Mas José, irmão, não vive. José continua acreditando, mesmo que a realidade dele seja impossível. Como é que aquele sonho, naquele momento da vida de José, poderia ser real? Se ele estava sendo escravo, irmão, trabalhando de escravo, longe da sua família, como é que ele ia ser exaltado no meio da sua família se o Senhor permitiu que ele fosse para longe? Dentro da possibilidade, José poderia desacreditar, mas ele continua acreditando no sonho que o Senhor deu para ele. Ele trabalhou de escravo, o Senhor... ele continuou sendo um homem de Deus, ele continuou fazendo certo, ele não ficou revoltado por tudo que aconteceu, não. Ele continuava fazendo as coisas certas e ele foi exaltado. Ele foi a um patamar que de escravo ele passou a ser um secretário. Nos dias de hoje é secretário, né? Um mordomo. Mas eu creio que é um secretário, porque o dono daquela casa permitiu que ele tomasse de conta de tudo, dos seus bens, da sua casa. E José ficou ali. A mulher de Potifar desejou José. José era lindo, porque ele tinha o brilho do Espírito Santo. Ele era lindo. E ali aquela mulher desejou, né? Ela se jogou para cima de José, mas José não quis. José negou, porque José acreditava no seu sonho e acreditava no Deus a qual ele servia, que ele não deveria pecar contra Deus. E ali José persistiu no seu sonho. E o que aconteceu? Aquela mulher ensinou uma cena. Ela fez uma mentira. Ela rasgou a veste de José. Rasgou a roupa dela. Ensinou uma cena que não havia acontecido. Ela disse que José tinha assediado ela, mas não foi a verdade. Ela que assediou José. Ela usou uma verdade, que foi a túnica de José que ela rasgou. E ali ela usou essa verdade, irmão, para mentir contra a vida de José. José foi preso mais uma vez. A segunda vez que José foi preso, irmão, injustamente. Ele ficou ali preso. Imagine a dor de você estar preso sendo que você não fez nada. Quantas vezes nós estamos presos em sentimentos, em situações que nós não provocamos, mas apenas por nós sonhar, por nós desejar aquilo, nós sofremos essas cadeias. E ali, irmão, José, ele está preso, mas ele não muda, ele não fica agressivo, ele continua sendo uma pessoa boa, um homem de Deus. Ele não muda por causa da situação. E ali, irmão, José, ele foi bênção de Deus. Nós sabemos que o rei sonhou. O Senhor faz até pessoas sonhar, para que nós sejamos um mensageiro da parte de Deus, para que essas pessoas recebam aquilo que deseja, que é a interpretação do sonho, que é o que deve fazer, que é a orientação do Senhor, para que nós sejamos libertos. O Senhor vai nos usar para depois Ele nos libertar. O Senhor quer nos usar para Ele poder nos libertar.
Talvez a gente espere a gente ser liberto de certa coisa para a gente ser usado por Deus para a vida de alguém. Mas Deus, Ele quer te usar dentro dessa cadeia para que tu seja liberto. A partir do momento que você se disponibilizar a ser usado por Deus, nessa dificuldade que você está, o Senhor vai te libertar. Ai, irmã, mostra dentro da palavra, estou mostrando. E aí José foi lá interpretar o sonho do rei, interpretou corretamente, e ali o rei viu a sabedoria que havia na vida de José. E pediu que José ficasse ali, né? Sendo, como eu posso dizer, um secretário, não, um administrador. José, ele ganhou outro cargo, governador, né? Ele começou a administrar tudo para que aquela visão se cumprisse, né? Ele começou a abastecer alimento, a preparar tudo para o tempo de sequidão que viria. O Senhor deu sabedoria a José. E que saberia que viria novos tempos. E Deus abençoou a vida daquele homem, daquele rei, através da vida de José. E José foi abençoado através da vida do rei. Então, se eu e você se disponibilizar a ser usado por Deus para pessoas, mesmo muitas vezes nós estamos tristes, estamos feridos, se nós disponibilizar a curar alguém, mesmo estando ferido, o Senhor vai nos curar. Talvez você esteja sangrando, mas tem alguém do lado conversando com você no zap, ou parou para conversar com você na rua que está ferido e você dá uma palavra. O Senhor está vendo que você está ajudando aquela pessoa. O Senhor imediatamente, muitas vezes imediatamente nos cura. Talvez Ele prove a tua fé, deixe você falar a palavra para a pessoa. Espere um tempo para ver se você realmente crê que enquanto você é usado por Ele, Ele trabalha por você. Irmão, tome a posição de ser usado por Deus dentro da cadeia que tu está vivendo. Porque José se disponibilizou. Ele disse, se fosse eu ou você, talvez dizia, eu não vou não. Não vou não porque eu estou presa. E agora eu vou ter que ajudar os outros, sendo que eu estou presa? Vou não. Estou aqui injustamente, vou não. Mas José não. José ele disse, eu vou. Ele foi, invocou o nome do Senhor. O Senhor deu a interpretação do sonho. E com isso, o rei viu que Deus era na vida de José e que José tinha uma sabedoria de administrar. Então o rei depositou na vida de José tudo aquilo para que José administrasse. E a administração do José foi boa, foi de Deus, porque José conseguiu administrar aqueles 7 anos de sequidão que houve naquela terra. E ali, aquele homem foi abençoado pela vida de José, José foi abençoado pela vida do homem. E nós sabemos que houve essa seca mesmo, que o sonho do José, que José teve. E aí houve essa seca, e os parentes de José, os irmãos, a família de José, estavam ali nessa sequidão. Então eles foram até o Egito, buscar cereais, comprar cereais para que eles pudessem viver, para que ele pudesse se abastecer nesse tempo de sequidão. E o que Deus já fala com você e comigo? Aqueles que nos lançaram na cisterna, que tentaram a nossa morte, eles mesmos vão passar por determinadas situações que vai precisar de ajuda, vai precisar da nossa oração, vai precisar da nossa vida. E foi o que aconteceu. Aqueles irmãos de José, a família de José passou por aquela sequidão e teve que ir ao Egito. Ele pensava que José já estava morto, irmão. Mas José estava ali, para servir eles, e eles nem sabiam. A história diz que José, ou os irmãos de José, chegou até o Egito e não conheceu José, porque José estava diferente. José estava diferente. E ali, José, vendo seus irmãos, o Senhor deu uma sabedoria para ele, para que ele não dissesse logo que era o José. José se calou, O Senhor deu uma sabedoria a José, que Deus me livre. Ele ouviu os seus irmãos, a necessidade deles, e se quietou. Ele preparou uma situação para que reencontrasse com seus irmãos. Mas antes dele se reencontrar com os irmãos, ele vai até Faraó, E pede que Faraó lhe conceda, que ele dê terras aos seus irmãos e que ele dê alimento. Eu acho lindo que José ele não é vingativo. Eu vejo hoje o evangelho como um evangelho vingativo. Irmãos, que Deus que você serve, que você deseja vingança para aqueles que te maltrataram. O Senhor não quer que a gente deseje vingança.
José ele poderia se vingar e não dar cereais para os irmãos dele. Mas José não, ele ouvindo seus irmãos e ocultando a sua identidade, porque ele não disse que era José. Ele foi até Faraó, conversou com Faraó, pediu que ele desse terras e desse cereais. Ele conversa com Faraó, Faraó dá tudo aquilo que José pediu. José lhe prepara uma determinada situação para encontrar com seus acusadores, com aqueles que tentaram exterminar com a vida de José. E ele não prepara aquela situação para humilhar ninguém. Ele não prepara para se vingar dos seus irmãos. Não. A dor de José não era fácil. Imagina aí você ser tentada, alguém tentar matar da sua família a sua vida. A dor de José não era fácil, mas José, ele foi sábio, ele foi amoroso. Ele preparou uma situação e ele está ali de frente dos seus irmãos e ele revela a sua identidade. E quando ele revela, ele perdoa os seus irmãos por tudo o que fizeram com ele. Então o evangelho é que nós venhamos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos apontam, aqueles que desejam a nossa morte. Esse é o evangelho de Cristo, meus irmãos. O evangelho de Cristo não é vingativo. Quem faz justiça é o Senhor, não é nós. Então a justiça de Deus veio sobre a vida dos irmãos de José, porque teve aquela seca. Eles precisaram ir ao Egito buscar cereal. Quando eles viram José, eu creio que o Espírito Santo, claro que o Espírito Santo não estava ali, mas o Senhor convenceu eles que eles foram errados. Eles com certeza pediu perdão a José. E ali a exaltação do Senhor veio na vida de José. Talvez você pense que a exaltação do Senhor é matar fulano e você ficar em vida. Não. A exaltação do Senhor é que teus inimigos permaneçam em vida e que eles vejam o que Deus vai fazer na tua vida e acabem glorificando a Deus e reconhecendo que erraram e buscando em Deus o conserto, buscando em Deus a mesma bênção que você está vivendo. Então, irmãos, o evangelho de Cristo é que nós oremos pelos nossos inimigos e peça que Deus faça justiça, corretamente sim, mas a justiça de Deus não é a nossa, que é matar os nossos inimigos, não. A justiça de Deus é que eles permaneçam em vida, contemplem a nossa vitória e glorifiquem a Deus e reconheçam que erraram. O evangelho é arrependimento de pecado. O Senhor não veio para condenar, o Senhor veio para salvar aquele que havia perdido. Então, na vida de José se cumpriu essa palavra. Nós vemos que eles reconheceram que erraram e José abençoou a vida deles. Eles comem do pão de José. Irmão, não precisa tu se vingar, não. As pessoas que te caluniaram, te julgaram, tentaram te matar, fizeram bruxaria, macumbaria contra a tua vida. Ore para que eles fiquem em vida, para que eles te peçam pão. E você não vai humilhar, jogar o pão no chão, não. Você vai dar com amor esse pão, que é a palavra de Deus. Então disse que os irmãos de José comeram do pão que saiu da mesa de José. Quer mais exaltação que essa? Quer mais exaltação que essa? Eles tentaram matar José. Para eles José estava morto. Mas o Senhor fez que José vivesse e ali alimentasse os seus irmãos, a sua família. Eu creio que todo dia eles reconheciam que fizeram errado com José. Eles reconheceram que fizeram errado, que José era uma bênção, José era um irmão que ia ajudar a vida deles. E José não foi exaltado por Deus para humilhar os irmãos dele, não. O Senhor exaltou José como alguém maior, sim, ele era superior aos seus irmãos. É tanto que eles comeram do pão que saiu da mesa de José. Eles foram alimentados pela vida de José, irmão. Então, ore para que os teus inimigos permaneçam em vida, para que eles te peçam oração e você ore e Deus faça um milagre. Que você ore e eles reconheçam que erraram e aceitem Jesus. E se eles já são crentes, que eles reconheçam que erraram, que pecaram. E glorifique a Deus pela sua vitória. Vocês concordam comigo? Se não concordam, irmão, busque na palavra. O evangelho de Cristo não é um evangelho vingativo. O Senhor não quer que o ímpio morra sem a salvação. O Senhor quer o Senhor diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na morte daquele que está salvo na pessoa de Jesus Cristo, que sabe que foi para o seio do Senhor. Irmão, compartilha essa live. Eu sei que vai edificar muita gente e vai confrontar, porque a verdade confronta. A verdade confronta.
E se você tinha uma linha de pensamento que Jesus tem que fazer justiça, matar aquele que está fazendo macumba contra você, irmã, mude de pensamento. Ah, irmã, mas também tem exceção. Tem exceção. Tem exceção. Nós sabemos que os irmãos de José foram. Quando José disse que era José, eles não tentaram novamente matar Josué. Eles não tentaram novamente matar José. Eles reconheceram, né, e foram alimentados. Mas tem pessoas, com certeza, consequentemente, tem pessoas que, mesmo sabendo que Deus é na nossa vida, tentam nos matar e insistem. Então, é claro que essas pessoas que não reconhecem, que não querem mudança, que não querem reconhecer que Deus é na nossa vida, que devem parar de projetar contra a nossa vida o mal. Se eles não quiserem também, eles deixam a sepultura. A palavra de Deus diz sim: não toqueis no meus ungidos e nem façam mal aos meus profetas, porque a mão do Senhor vai pesar. Então existe exceção. Mas vamos pregar que o Senhor, Ele convence o homem do seu pecado, que o Senhor tem uma vida eterna para aquele ímpio que te caluneia, para que ele reconheça Jesus e também possa entrar no céu, também possam possuir o céu. Tá bom? O céu é para todos nós. O Senhor tem preparado um céu lindo para nós. Irmão, até aqui me ajudou o Senhor. Eu estou muito feliz com o Senhor. Se você puder compartilhar, eu agradeço. Mas eu creio que você não vai divulgar o meu nome, é o nome do Senhor, porque aqui eu estou falando da palavra do Senhor. Se você tiver o desejo de compartilhar, ou no privado, para pessoas que precisam ouvir essa palavra, assim seja, né? Eu estou feliz com o meu Jesus e eu creio que você também está feliz, tá? Então fique na paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu já preguei a tua palavra, já fui boca do Senhor nesta terra. Convence cada um de nós dos nossos pecados. Pai, nos exalta no meio dos nossos familiares, aqueles que não creem que o Senhor é na nossa vida. Pai, demonstra, Pai, aquelas pessoas que projetam mal contra nós, que o Senhor é na nossa vida e que eles devem reconhecer e devem se humilhar diante da tua potente mão, não diante de nós. Senhor Jesus, salva, salva, mas aqueles que não querem, Senhor, tenha misericórdia, mesmo assim. Oh, Pai, mas faz o teu querer, faz a tua vontade e abençoa o nosso dia, a nossa noite, que seja repleta de bênçãos. E de que nós venhamos ser convencidos pelo Espírito Santo daquilo que nós estamos errando e entristecendo mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Ariane, Deus abençoe tua vida. Sandrinha, se vocês puderem ouvir a palavra desde o começo, essa live vai estar salva. Escute desde o começo. A palavra é o principal para o teu coração. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele guia-nos mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera nossa alma, Ele guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, até o cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos e longos dias. Então, irmão, se você puder compartilhar, não vai lhe fazer mal algum. Que às vezes nós compartilhamos cada conteúdo impróprio, né? E a palavra do Senhor nós não compartilhamos. Eu não estou aqui lhe fazendo chantagem emocional, mas essa palavra ela precisa alcançar mais corações. Pai do Senhor, pastora Silva, Deus abençoe sua vida e todos. Eu vou acabar por aqui. Amém?